Nossa aula hoje ela é de um tema bastante relevante aí que vem ganhando muita atração nos últimos meses, eu diria, apesar de um tema relativamente novo dentro aí do contexto da gestão da inovação. É um tema que tem despertado muito interesse, não só, obviamente, na inovação, né, nos negócios como um todo, mas que tem tem um conjunto de aplicações que são interessantes a gente refletir dentro do contexto da inovação. Por isso a gente estabeleceu essa aula como, vamos dizer assim, o papo inicial sobre o tema. A gente, aqui dentro da InnoScience, a gente tem feito uma série de ações referentes ao tema da IA generativa aplicada na inovação. A gente está com uma pesquisa em andamento. Na sequência, a gente compartilha com vocês também. A gente tem produzido conteúdo sobre esse tema. Essa própria aula faz parte aí dessa lógica. A gente tem a nossa abordagem como um todo, seja do ponto de vista de abordagem de consultoria nos serviços ou mesmo nas ferramentas que a gente usa, a gente tem implementado isso que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Bom, rapidamente, quem nós somos, né? Eu sou o Felipe, um dos sócios aqui da InnoScience, e comigo aqui está o Marco também. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, hein? Bora lá, então. Turma, a gente montou aqui um conjunto de coisas. A InnoScience, para quem não conhece, a gente está aí desde 2006 trabalhando o tema gestão da inovação, sempre com essa lógica de trazer o rigor metodológico, científico, de abordagem do estado da arte em relação ao tema gestão da inovação, com um olhar bastante prático e sempre tentando trazer essa combinação do rigoroso, do científico, do método com a prática, com o resultado. Então, isso a gente tem parte aí da nossa trajetória e, felizmente, a gente tem como clientes aí uma série de empresas que são referência do tema no Brasil e no mundo afora. Eu comentei com vocês, né, para quem está chegando especificamente nessa aula, antes desse encontro de hoje, a gente teve 5 outros momentos que foram igualmente interessantes, né? A gente passou por Open Innovation, Intra, CVC, CVB, parceria com universidades. Então fica aqui o meu convite para quem não assistiu às anteriores, ou eventualmente uma delas, que busque lá no nosso canal lá no YouTube. A gente gravou e disponibilizou lá para vocês também os conteúdos na Intra. Bom, qual que é o menu de hoje, pessoal? Entrando aqui já mais especificamente nos conteúdos. A gente começa a nossa conversa trazendo um pouquinho desse contexto da IA generativa, e o nosso objetivo aqui é não ser necessariamente técnico na questão da abordagem, né? Porque o nosso viés aqui é uma lógica muito mais assim de como é que a gente vincula esse movimento, essa tecnologia do ponto de vista de negócio e especificamente a questão da inovação e da gestão da inovação, mas a gente entende que é importante ter essa lógica do contexto, né, de onde é que vem esse movimento todo e assim, o que efetivamente mudou, porque né, a gente está falando do ChatGPT especificamente, né, que é talvez a ferramenta mais conhecida dentro desse contexto. A gente está falando de uma ferramenta que foi lançada há menos de um ano atrás, né? 30 de novembro de 2012. Então, é um movimento relativamente recente, ainda que, né, a inteligência artificial e todos os desenvolvimentos que vêm acontecendo não necessariamente são tão recentes, mas a gente tem esse movimento, esse fenômeno IA generativa relativamente novo. E a gente quer trazer um pouco de contexto, depois a gente entra especificamente da aplicação da IA generativa na gestão da inovação, e a gente tem uma reflexão interessante para fazer, né? Porque onde é que isso se encaixa, né? Onde é que essa tecnologia ela se encaixa dentro do nosso meio de trabalho, né? Entendo que aqui todos estão de alguma forma conectados com o tema inovação e gestão da inovação dentro das suas empresas, mas onde é que isso se encaixa? Quais são os níveis de impacto e de adoção que a gente pode ter usando esse tipo de tecnologia? Adicionalmente, a gente trouxe casos de aplicação, né, que são
onde é que isso está acontecendo efetivamente, né? Ainda que seja um fenômeno recente, é um fenômeno que tem evoluído e acontecido de uma maneira fulminante. E cada dia, eu diria assim, né, mais do que cada semana acontecem e a gente tem novidades, cada dia a gente tem uma novidade diferente em relação ao ferramental e o quanto isso tem evoluído. Então é muito interessante já ver como as coisas estão sendo aplicadas e transformadas em produtos e negócios dentro da prática. E a gente fecha a nossa parte aqui do ponto de vista de conteúdo com alguns pontos de atenção e mais numa lógica assim de até mitos e verdades, ou um pouco assim de perguntas que são normalmente feitas, né, ou temas que normalmente entram nas discussões quando a gente está falando de IA generativa. A gente queria trazer alguns dados assim e algumas referências para que a gente tenha isso também como pano de fundo para a nossa, né, finalização aqui da aula com o bate-papo que a gente está querendo propor com vocês. Bom, do ponto de vista de dinâmica, quem já participou dos anteriores, fiquem à vontade de ir adicionando ali as perguntas no chat. A gente também vai propor aí a abertura de microfone e essas outras interações. Então, obviamente, estejam convidados a participar aqui da discussão. Bom, vamos começar. A gente queria começar com uma reflexão. Tá no mudo, Felipe. Perdão, caiu aqui no mundo. A gente queria fazer o começo da discussão com uma brincadeira, que é fazer uma reflexão no sentido de se a IA generativa fosse um animal, qual seria esse animal, né? Qual seria o animal que melhor representa essa tecnologia? E aí, então, a gente queria propor para vocês, depois, obviamente, a gente faz o balanço disso, a gente queria propor para vocês, imagine assim, qual é a melhor representação no mundo animal, na opinião de vocês, em relação a essa tecnologia da IA generativa. Um minutinho aqui, pessoal, apontem o celular e coloquem lá em uma frase qual é o animal que vocês entendem que melhor representa a IA generativa, e daqui a pouco a gente traz os resultados e faz o gancho aí em relação ao nosso conversa. Como é que estamos de resposta aí, Marco? Estão chegando? Temos 13 respostas, Felipe. Vamos lá, turma. Tem certo e errado aqui. Basicamente, a gente quer fazer uma pequena reflexão sobre a IA e já, a partir daí, entrar efetivamente no nosso tema. Aí, ó, tem gente já botando até no chat. Quer projetar aí, Marco? Já vou passar aqui. Tem 25 respostas. Dá mais alguns segundos aqui, Felipe. A gente tem cerca de 50 conectados. Vou abrir aqui. Vai. Até uma hidra apareceu aqui, viu, Felipe? Tem animais aí que a gente nem conhece, né? Tem animais aqui. Rapaz, um camaleão, uma raposa, uma formiga, uma coruja, felino. O camaleão apareceu várias vezes, hein? Olha, é o campeão aí, aqui. Um polvo, um híbrido entre papagaio e golfinho, papafinho. Muito bom.
uma barata. Que, porra, o legal seria abrir o microfone para cada um defender o seu, mas aí a gente ia usar todo o tempo aqui, turma. Quer colocar aí, Marco? Já foi? Acho que nós vamos projetar aí, Felipe, que aí você já vai seguir depois, né? Tá bom. Beleza, mas apareceu de barata a e De barata a guepardo aqui. A guepardo. Beleza. Alguém quer defender? Alguém quer trazer? Acho que em 1 minuto aqui, turma, alguém quer trazer o seu racional? Está aqui nos ouvindo? O porquê do animal escolhido? Ai, gente, eu coloquei o polvo, eu coloquei porque eu imagino ele com multitarefas, com aquela cabeçona gigantesca, digerindo quantidade de informação para tomada de decisão, onde o tentáculo vai primeiro. E como Boa. nós. É uma boa reflexão do povo. É isso aí, multitarefa, né? Tem várias possibilidades de utilização. Bom, eu e o Marco, a gente... Eu coloquei a barata porque acho que é questão de tempo para ela estar em tudo que a gente imaginar. Boa. Também faz sentido, a capacidade de disseminar rapidamente. E é verdade, né? A gente está falando aí de um fenômeno relativamente recente que tomou conta já de muita coisa, né? Boa. Eu e o Marco, a gente escolheu o papagaio, tá? Mas não só um papagaio qualquer, mas um papagaio com, digamos assim, robotizado, né? Um papagaio do futuro. E o ponto aqui da reflexão aí, ó, também coloquei camaleão também, mas também pensei no papagaio. O ponto aqui da nossa reflexão, e já entrando no ponto aqui da IA generativa, né, do porquê que a gente pensou aqui no papagaio, por 2 motivos em especial, que eu acho que a gente acha importante a gente ter em contexto, né, que a IA generativa, ela foi treinada, né, ou seja, tudo que ela nos responde, ou todos a interação que a gente tem com ela é fruto de um treinamento anterior, ou seja, um conjunto de dados que foram imputados para treiná-la, e, consequentemente, esses dados, eles são transformados em vetores e depois em números, e essas interações que a gente tem com o chat, elas são resultantes, ou elas têm como resultante uma informação, ou um dado, um conjunto de respostas que não necessariamente e não efetivamente o sistema está entendendo o que ele está respondendo, né? E esse é o primeiro ponto, ou seja, a gente ensina o papagaio um monte de coisa e ele nos responde o que ele, né? Obviamente, o que ele já aprendeu anteriormente. Eu acho que o conceito do nosso papagaio aqui, ele é um papagaio mais evoluído porque ele responde coisas que ele aprendeu, mas combinando elas de forma diferente conforme o contexto. Então tem esse um ponto, uma primeira razão que a gente escolheu o papagaio. E a segunda razão é que os modelos, eles são o que a gente chama de modelos não determinísticos, ou seja, a gente pode usar o mesmo modelo, a gente pode inserir o mesmo prompt e ele vai nos responder, ou pode nos responder, respostas diferentes. Ou seja, se a gente fizer um teste aqui, todo mundo abrir o mesmo chat GPT, entrar com o mesmo prompt, ele vai trazer respostas diferentes para a gente. E isso é função, obviamente, da complexidade das redes neurais e a complexidade pelo qual ele foi construído. E isso, obviamente, tem um impacto, e aí trazendo essa reflexão para o nosso assado aqui, né, tem um impacto da forma como a gente vai usar isso dentro do contexto empresarial. E tem um impacto na necessidade de ter pessoas operando os modelos de forma que saibam o que estão fazendo e de forma que estejam eventualmente julgando aquilo que está sendo trazido pelos modelos. Ontem foi publicado um artigo na Harvard Business Review que a estrutura e basicamente a mensagem principal dele é que o julgamento das pessoas que interagem com os modelos vai ser um fator decisivo na forma
das empresas se diferenciarem, porque, de novo, assim, a gente tem e vai ter, e tem a possibilidade de todos usar os modelos, e eventualmente os mesmos modelos, e algumas aplicações pelos quais elas já foram construídas em cima dos modelos. Mas a forma pelo qual a gente vai usá-la e a forma pelo qual nós, seres humanos, vamos interagir com as respostas que vêm dos modelos vão ser um diferenciador decisivo aí no resultado que a gente vai ter na interação com eles. Bom, mas o que muda, né, pessoal? Né, o porquê que esse papagaio ou essa barata, ela vem ganhando tanta popularidade? Porque a gente tinha um contexto anterior que é mais ou menos o que a gente colocou aqui na tela, ou seja, a gente tinha um modelo complexo de ser desenvolvido, né? Os modelos eram complexos de ser desenvolvidos, eles precisavam e precisam, se a gente vai construir um modelo, a gente precisava de uma grande quantidade, um grande volume de dados, e a gente sabe que tem dificuldade de acessar os dados, muitas vezes para a gente conseguir levantar isso tem um custo associado, a gente precisa manipular esses dados e preparar esses dados para treinar os modelos, assim por diante. A gente tinha a necessidade de contratar, né, especialistas no tema para poder treinar, refinar e trazer um desempenho adequado para o modelo. A gente tinha, obviamente, a necessidade de hardware, né, de GPU para processar toda essa carga de dados e as simulações que a gente fazia, e basicamente, né, a larga utilização ela estava muitas vezes centrada em grandes corporações, especialmente as big techs, dada a sua estrutura e a sua capacidade, né, de processamento de dados, a sua infraestrutura e a quantidade de pessoas qualificadas trabalhando dentro dos seus contextos. E aí a gente teve, né, pessoal, como eu comentei, uma mudança ou algumas mudanças significativas do ponto de vista de arquitetura e de interface que fizeram com que a gente agora esteja usando as LLMs, né, praticamente no celular, no computador, seja lá onde que a gente quiser. Então, só para, acho que a ideia aqui não é entrar do ponto de vista técnico da coisa toda, mas até 2017, né, quando se começou a trabalhar com a lógica dos transformers, né, que é uma abordagem de construção de modelos de processamento de linguagem natural, que depois foi a abordagem que se usou para fazer os foundation models, né, como, né, o GPT, o Claude, ou o Palm, ou o Llama, todos esses modelos que a gente tem visto hoje. Mas, basicamente, o que a gente tinha na lógica anterior é, para cada aplicação que eu quisesse desenvolver, eu precisaria ter um conjunto de dados para poder treinar esse modelo, refinar o modelo e, a partir daí, conseguir uma aplicação com desempenho satisfatório. Então, bom, se eu quisesse fazer a geração de texto, eu teria que, né, ter uma massa de dados significativa para poder treinar o modelo, poder ir refinando esse modelo e aí efetivamente poder ter um bom desempenho. E para cada tarefa que eu quisesse fazer, eu estava basicamente tendo que seguir a mesma linha. E aí, quando a gente tem uma mudança significativa de arquitetura, onde eu consigo usar dados não necessariamente estruturados ou unlabeled ou semi-labeled, a gente consegue pré-treinar o modelo e, a partir daí, a gente consegue adaptar esse modelo pré-treinado para uma série de geração de tarefas. E é o que, basicamente, a gente tem vivido, né? Ou seja, a gente usa os modelos para diferentes tarefas, né? Ou seja, tu não precisa trocar do chat GPT, por exemplo, para fazer uma geração de texto, mas agora eu quero fazer uma sumarização. Ele tem isso lá dentro do seu, né, da mesma interface e muitas vezes está usando necessariamente o mesmo Foundation Model para gerar todas aquelas interações que a gente tem. Então, a gente tem uma primeira mudança que explica essa adoção rápida da IA generativa, que está relacionado com a arquitetura. E tem uma segunda mudança significativa que está relacionado com a interface. E eu diria não só a interface, mas também o modelo de negócio. Porque a escolha que foi feita pelas empresas foi de
trazer o modelo ao alcance de todos, né, através de uma interface na internet, openai.com ou bar.com, ou o modelo que a gente quiser acessar. E mais do que isso, trazer esse modelo num formato, no mínimo freemium, né? Ou seja, no início free, né? Ou seja, porque não tinha o Plus, e depois o formato do freemium, ou seja, se você quer funcionalidades especiais e tal. E além disso, a gente tem a API, né, que permitiu conectar com o modelo e consumir os modelos de forma bastante barata e de forma bastante simples. Então, eu diria que a explicação desse fenômeno que a gente está vivendo do ponto de vista de adoção, ela tem em parte a ver com o que está acontecendo por trás, né, ou seja, da parte de arquitetura, mas também por decisões que foram tomadas do ponto de vista de interface com o usuário e modelo de negócio que está sendo trabalhado a tecnologia, né? Isso, obviamente, impacta drasticamente na adoção da ferramenta ou da adoção da tecnologia dentro do nosso contexto de negócios, né? Esse é um gráfico interessante, né? A gente está falando da popularidade, né? Do termo IA generativa, né? Daí a gente tem em novembro de 22 o lançamento do ChatGPT e começa essa escalada, né? E a gente tem o Bard, depois tem o Llama, a gente tem o GPT-4 e agora recentemente a gente tem o Llama 2 e o DALL-E 3 e o Copilot, né? Muita coisa acontecendo. E uma questão interessante, vocês devem estar se perguntando, né? Por que essa queda, né? Lá em junho de 2023, o que aconteceu para essa queda ter acontecido, né? Alguém tem uma hipótese sobre a queda em junho de 2023? Não? É a carta, não? Que as grandes empresas agora eu esqueci o nome dele. Solicitaram mais um tempo para poder se proteger dos robôs e tal. Bill Gates. O Elon Musk também está, não sei se esse é o ponto da preocupação dele e tal, das guerras que poderia gerar. Não é exatamente esse. Você sabe quem são os early... do Bard? Não, também não é o Bard. Você sabe quem foram até para chegar aqui no ponto do junho, você sabe quem foram os early adopters da IA generativa? 2 públicos principais. Os programadores e o segundo público que explica essa queda, os estudantes. E aí o que acontece? Junho, né, é a época das férias escolares nos Estados Unidos. Então a utilização e a procura pela ferramenta diminuiu e agora, né, voltando às aulas, a coisa retoma. E tanto, né, que a gente tem uma discussão da IA generativa dentro do contexto da educação, né? Pô, agora eu peço para o aluno fazer um trabalho né, e o trabalho está pronto já, ele digita 2 linhas e o trabalho sai pronto, como é que vai ficar a dissertação, a tese e tudo mais. Mas, naturalmente, a gente tem o quê? A gente tem uma escalada da popularidade da ferramenta e, obviamente, isso dentro do nosso contexto, né, além dos estudantes e dos coders, a gente tem a utilização isso dentro do contexto empresarial, e eu até nem comentei aqui, né, mas 80% das empresas, das grandes empresas, né, da Fortune 500, elas já têm empregados que utilizam o ChatGPT para trabalhar, ou seja, né, nós estamos falando de 10 meses depois do lançamento, a gente tem um nível de adoção do ponto de vista da tecnologia no dia a dia do trabalho incrível. E qual que é o grande ponto, assim, né, pessoal, que eu acho que é a grande mensagem, assim, da introdução, né, a ferramenta, ela tem muito potencial, é importante a gente saber o que ela pode fazer e, eventualmente, quais são as suas limitações. Me parece que é um caminho que está se trilhando, né, que vai ser inevitável a gente ir incorporando essa tecnologia no nosso dia a dia de trabalho e não vai ser diferente dentro do contexto das atividades de gestão da inovação. E o ponto, talvez, crucial nesse processo de adoção todo é a questão das pessoas, né? A gente vai ter
a necessidade de preparar as pessoas para que elas possam trabalhar dentro desse contexto e tirar o melhor da tecnologia no que ela pode entregar e, eventualmente, garantir esse processo de ganhos que a gente vê, né? Eu até nem trouxe aqui, mas a gente tem pesquisas de todos os tipos, né? Do ponto de vista do tamanho do impacto da IA generativa na economia, na produtividade, nos ganhos, na velocidade. Então, me parece um ponto inevitável, e o que a gente está querendo propor aqui com vocês agora é como é que essa discussão da IA generativa, que parece promissora, como é que ela se encaixa dentro aí do contexto da inovação e da gestão da inovação. Boa, Felipe. Pessoal, eu vou seguir agora aqui com vocês e a ideia é que eu compartilhe algumas aplicações mais práticas do ponto de vista práticas de gestão da inovação corporativa dentro de uma empresa estabelecida, usando a IA generativa, e depois trago alguns casos reais aí, práticos, né, de mercado que a gente está estamos mais expostos aí, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar a respeito, tá? Quando a gente fala do uso da IA generativa dentro das práticas de gestão da inovação, a gente costuma dividir esse uso em 3 diferentes níveis, né? O primeiro nível a gente chama de gestão estratégica da inovação, ou seja, o uso da IA generativa para a gestão estratégica da inovação. E claro que aqui o foco é a liderança de inovação dentro das organizações. Então, esse uso, essa aplicação da IA neste nível, né, ela está alinhado a suportar a tomada de decisão dentro do processo de inovação, a identificação proativa de oportunidades para a inovação e a construção de estratégias de inovação mais eficazes, né, para as empresas estabelecidas. Então, o grande foco, né, resultado esperado com o uso dessas tecnologias dentro deste nível é maximizar uma visão estratégica, né, identificar mais e capitalizar mais oportunidades e aumentar a taxa de sucesso dentro da inovação. Esse é o primeiro nível de uso, né, da IA generativa dentro do processo de gestão da inovação. No segundo nível, pessoal, a gente chama esse segundo nível de execução da inovação, e aqui a gente está falando do uso das ferramentas de IA generativa para a execução dos projetos pelos times que estão envolvidos, colaboradores, né, que fazem parte dos times dos projetos de inovação. Aqui o foco da aplicação da IA generativa é otimizar o processo, né, e os métodos de execução, acelerar o desenvolvimento, né, e aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos de inovação. Então, como benefício, né, aumento de eficiência no desenvolvimento de inovação, né, um aumento no time to market, uma maior eficiência, né, e em últimos e até mesmo aumento de satisfação dos clientes, né, das soluções inovadoras, através do alinhamento, do melhor alinhamento com as necessidades e problemas. Num terceiro nível, a gente fala com toda a organização, e aqui a gente está falando do uso da IA para o desenvolvimento de uma cultura de inovação. Então, aqui o foco da aplicação neste nível é a promoção de uma cultura de colaboração, de adaptação, estimular a criatividade, né, estimular a colaboração entre departamentos, aumentar a capacidade de adaptação a mudanças, ou seja, impactar toda a organização, fomentando um ambiente mais propício à execução de projetos de inovação. Se a gente soma a aplicação da IA generativa dentro desses 3 níveis, junto com uma estratégia robusta e indicadores claros, a gente chega à conclusão que o uso da IA generativa dentro das práticas, né, no suporte às práticas de gestão da inovação, transformam completamente, né, os resultados e as estratégias de como as empresas estabelecidas podem inovar e geram resultados através da inovação. Deixa eu dar para vocês, e agora aqui eu vou aprofundar, tentar trazer um pouquinho mais, de forma mais pragmática para vocês. Se a gente pegasse a cadeia de valor da inovação,
né, desde a estratégia até a execução, o lançamento de novos produtos e serviços. A gente listou aqui os 10 casos de uso mais recorrentes atualmente com ferramentas, né, e as LLMs disponíveis do mercado, para que vocês tenham um pouquinho mais de... consigam materializar um pouquinho mais do que eu estou falando nesses 3 níveis. Né? Então, iniciando aqui, a gente tem, por exemplo, captura de tendências e definição de territórios de oportunidade, ali, bem no início do processo de gestão de inovação. Imagine a quantidade de dados que a gente tem dentro das LLMs e a capacidade de segmentação, de consolidação, de sumarização desses dados, né? A gente gera uma capacidade gigante de identificação de novas tendências, identificação de áreas de oportunidades, né? E até mesmo de antecipação de movimentos da concorrência para eu direcionar todo o meu processo, né, de gestão da inovação. No segundo momento, uma vez que eu identifique essas tendências, eu posso utilizar esses mesmos recursos para consolidar insights, ou seja, consolidar vastos conjuntos de dados, né, e identificar necessidades de consumidores ou de clientes que eu não conseguiria ver se eu não tivesse acesso a essa quantidade de dados ou a essas ferramentas. Uma vez que eu identifique esses insights, tenha esses insights consolidados, eu posso também usar ferramentas, e a gente vai ver alguns exemplos nos próximos slides aqui, de como que eu posso usar essas ferramentas para gerar novas ideias. Sim, a capacidade de ter ideias não é só do ser humano, e a gente vai discutir um pouquinho, né, esse dilema, né, da máquina também criando e da capacidade da máquina de gerar novas ideias, de criar, né, coisas novas junto com humanos, né, para maximizar o processo de inovação. Uma vez criado, eu também posso usar essas ferramentas para aprofundar essas ideias criadas, ou seja, como que eu exploro detalhes dessas soluções, detalhes das minhas ideias, exploro suas funções, exploro suas implicações, faço análises detalhadas de como que essas ideias se encaixam nas necessidades, que problemas elas podem resolver, né? Posso avançar também para fazer estudos de viabilidade, mapeamento de riscos, identificação de custos e benefícios de forma mais clara, mais rápida, mais precisa. Uso também essas ferramentas para identificar oportunidades dentro de concorrentes, quais são as alternativas, quais são as minhas vantagens competitivas e, consequentemente, quais são as minhas oportunidades de melhoria. Essas ferramentas podem ajudar também no processo de inovação, né, a suportar a tomada de decisão, claro, aqui a tomada de decisão de forma mais assertiva, porque ela está baseada em dados, uma quantidade muito maior de dados, né, reduzindo assim incertezas dentro do processo de inovação. Eu posso usar as LLMs também para capturar feedbacks dentro do meu processo de prototipação e testes e validar assim as minhas soluções. Posso usar essas ferramentas também para buscar soluções e parceiros, fazer scouting de startups, por exemplo, para me ajudar a desenvolver minhas inovações. E, por último, e não menos importante, no processo de lançamento de novas, eu posso usar essas ferramentas até mesmo para desenvolver planos, né, que sejam mais eficazes e mais eficientes de lançamento de novos produtos e serviços. Ou seja, em toda a cadeia de inovação, eu tenho um caso, né, relevante de aplicação da IA generativa, alavancando, né, o potencial humano no desenvolvimento dessas inovações dentro da empresa estabelecida. Ou seja, não existe lacuna dentro do processo de inovação onde eu não posso aplicar uma ferramenta, né, específica, seja através de um prompt, seja através de uma aplicação, né, previamente definida, ou seja, construindo um modelo próprio, eu posso capitalizar e revolucionar o meu processo, né, de inovação em qualquer que seja a etapa. Quando a gente começa a falar e eu citei alguns exemplos aqui na etapa anterior, de criação de novas ideias, né, utilização das LLMs para geração de novas ideias, para validação de conceitos, fala em dados. 2 temas são muito relevantes e trazem uma pimenta a mais aqui para
para a nossa conversa. E aqui eu trago dois artigos que exploram esses dois temas. O primeiro, ele explora o tema assim, os modelos de linguagem, né, os LLMs, podem substituir participantes humanos dentro do processo de criação, dentro do processo de inovação? E o que está por trás dessa pergunta, pessoal, é a capacidade, né, de tomar, de fazer julgamentos morais dentro do processo de criação. Então, se a máquina consegue aplicar os conceitos morais que o humano consegue dentro deste processo, e aqui o estudo traz para a gente uma informação que é muito clara, né? A máquina ela consegue aplicar o julgamento moral assim como os humanos, ou seja, ela é tão moral quando os humanos são morais e ela é tão imoral quando o homem é imoral. Então, existe uma forte correlação, né, entre humano e máquina dentro deste quesito. E a segunda pergunta nem todas as... a gente fala dos dados, né? E aqui a gente tem diversos pontos para serem discutidos, e eu ressalto 5 aqui, né? O primeiro tema dos dados sintéticos, ou seja, aqueles dados que não são dados extraídos de um contexto real, mas que foram gerados por algoritmos, simulações e outros métodos, né? O quanto que eles conseguem ser relevantes, né, para a criação da inovação. Então, aqui a gente precisa, primeiro ponto, a gente precisa ter cuidado com relação ao equilíbrio, né, entre precisão e falsificação. E aqui a gente volta ao tema, talvez, inicial da nossa conversa, né? A LLM entrega aquilo que ela foi treinada e aquilo que ela é customizada para fazer. Então, se eu defino muito bem o contexto, se eu tenho um bom treinamento, eu gero dados cada vez mais precisos, e esses dados precisos, sim, né, podem ser utilizados em diversos contextos e podem até mesmo ser melhores do que dados reais dentro do processo de inovação. Existe um outro tema relevante aqui, pessoal, quando a gente fala de dados, que é a tensão entre utilidade e privacidade, uma vez que quanto maior a minha preocupação e maior a minha barreira com privacidade eu diminuo, né, a precisão dos meus dados. Então, existe sempre este equilíbrio, essa discussão aqui entre privacidade e utilidade dos dados. Qual que é o equilíbrio perfeito aqui? E diferentes indústrias, né, e diferentes cenários, a gente vai ter diferentes posições aqui dessa balança. Um outro ponto para a gente levar em consideração aqui, dados, está relacionado com nem todas as indústrias, nem todas as aplicações vão ter o mesmo nível de complexidade. Por exemplo, na medicina, né, eu tenho, na indústria, né, de saúde, eu tenho, os dados médicos são variados, são mais complexos, é muito difícil, né, para a máquina gerar versões sintéticas, né, de dados que mantenham as relações relevantes dos dados originais. Porém, para outras indústrias, como, por exemplo, para indústrias de desenvolvimento de software, né, esses dados sintéticos vêm sendo amplamente utilizados dentro do processo de inovação. E a gente, por último, não pode esquecer que esses dados sintéticos eles podem representar, dentro do ambiente, né, de inteligência artificial, uma capacidade de democratização, né, das IAs. Ou seja, os dados reais hoje estão concentrados num pequeno número de empresas, né, gerando, né, uma distorção, um desequilíbrio do poder de dados. E os dados sintéticos, ou seja, aqueles gerados por algoritmos, né, por simulações, eles podem equilibrar esta balança de poder, né, dentro das indústrias, né, de acesso a dados para o desenvolvimento de aplicações com IA generativa. Tá? Aqui, avançando, eu queria compartilhar também um modelo para vocês. Aqui é uma ferramenta que pode ajudar a gente aqui no processo de inovação, usando dados sintéticos, trazendo um exemplo aqui de dados sintéticos para vocês. A ferramenta se chama Synthetic Users. É uma ferramenta que você pode colocar a sua ideia e ela valida a sua ideia. Ela cria usuários sintéticos para a sua ideia
e realiza uma validação da sua ideia com um número específico de usuários. Deixa eu compartilhar um exemplo que eu fiz aqui hoje à tarde, pensando nessa nossa aula aqui, pessoal. Não sei se vocês veem a minha tela. A semana passada eu fui na minha nutricionista e ela... E consultor, quando vai de inovação, quando vai em vários lugares, todo mundo tem uma ideia e faz uma pergunta. Eu quero lançar um aplicativo novo, eu tive uma ideia, como é que eu faço para tirar isso do papel? A minha nutricionista me fez essa pergunta. Olha, eu tive uma ideia de lançar um aplicativo que vai ajudar todo mundo a seguir minha dieta. Eu acho que eu estava reclamando com ela que eu não conseguia seguir a dieta. E ela falou que ela estava e me pediu ajuda para desempenhar, para tirar do papel essa ideia dela. Enfim. Em 5 minutos, pessoal, hoje à tarde eu entrei nessa ferramenta, eu descrevi quem eu sou, eu descrevi qual era a minha dificuldade, eu descrevi qual era a solução que a minha nutricionista tinha em mente, pedi para a ferramenta me gerar 3 usuários, assim como eu, e validar essa minha ideia com 3 usuários. Ela me fez, em menos de 5 minutos, um relatório dizendo o que os usuários acharam da minha ideia, quais eram as principais preocupações, quais eram os pensamentos, o que eles ficaram surpresos, quais eram me fez um score da minha ideia, e eu consigo ver aqui, né, de forma segmentada todas as entrevistas, né, quais foram, assim, todos os dados, e quem já participou de um processo de validação de uma ideia dentro de um processo de design, sabe o quanto seria difícil e quanto custoso seria para eu realizar essas 3 entrevistas de profundidade, né? Ir a campo e validar tudo isso, e quanto tempo isso demoraria e quanto isso custaria. E aqui, de forma gratuita, eu executei em menos de 5 minutos 3 entrevistas e tenho até um score final já da minha ideia, e claro que isso pode ser extrapolado para diversos outros formatos, né, dentro de programas, dentro das empresas de vocês. Aqui, de novo, não é para falar sobre a ferramenta, mas para trazer um caso, né, real aqui de uso de uma ferramenta específica dentro de um processo de inovação. Depois eu vou mandar esse relatório aqui para a minha nutricionista. Ô, Marco, até contribuindo aqui, né? Veja, a gente pode fazer nessa fase da identificação aí das dores, né, das oportunidades, ou mesmo da validação das ideias, a gente pode usar a IA generativa desde do início do processo lá do Design Thinking para nos ajudar a montar o roteiro exploratório, para construir as personas, digamos assim, que eventualmente estão vinculadas ao campo que eu estou explorando, para construir o job to be done, associado eventualmente àquele tema que a gente está trabalhando, e para eventualmente até construir os próprios dados que a gente vai utilizar para embasar a construção ou o melhor entendimento da oportunidade ou da dor que a gente está querendo explorar. Então, assim, eu acho que essa primeira, pensando assim, não é no processo de inovação, a gente começa lá com o problema, com a oportunidade, com a dor e tal, a IA, ela encaixa tanto do ponto de vista qualitativo, como foi o que o Marco mostrou aqui, como no quantitativo também, na construção do dataset, que era aquela outra primeira parte lá da Nature, lá né, de construir um dataset sintético que eventualmente possa permitir a gente fazer também explorações do ponto de vista estatística, de correlações, que é um outro caminho bastante interessante, assim, complementando o quali e o quant. Isso, Felipe. E um outro ponto aqui, né, quando a gente fala dessa capacidade, né, assim, uma pergunta que vem sempre mais, aí ela é capaz de gerar boas ideias, né? Ela gera muitas ideias e gera as ideias boas. E aqui tem um estudo também bem interessante e recente, né, publicado em julho desse ano pela Wharton, que comparou, né, a capacidade do ChatGPT-4 gerar ideias comparando com uma base de estudantes, né, de uma universidade de elite. Ou seja, qual é a capacidade de estudantes de uma universidade de gerar boas ideias e qual é a capacidade do modelo ChatGPT gerar boas ideias e qual é a capacidade desse modelo gerar boas ideias sendo inspirado com outras boas ideias. E o ChatGPT superou os estudantes em todos os cenários. Ou seja, ele gera mais ideias, ele gera ideias de qualidade superior, né? E aí eles conseguiram, através dessa pesquisa,
validar essa qualidade da ideia, fazendo testes de intenção de compra, né? Submetendo as ideias geradas, tanto pelos estudantes quanto pelo ChatGPT, né? Numa pesquisa de intenção de compra, e aí eles definiam qual era a qualidade da ideia. Então, eu comparando as ideias geradas, 200 ideias geradas pelos estudantes com as ideias geradas pelo ChatGPT, sem nenhum estímulo do ChatGPT, ele já gerou ideias melhores, né? De maior qualidade. Outra coisa, o ChatGPT, neste estudo, gerou ideias com maior variação de qualidade, ou seja, ideias, né, uma amplitude de variação de ideias melhores. Né? E se eu pegar as melhores ideias, as ideias, né, melhor avaliadas, a grande maioria foi gerada pelo ChatGPT. Né? E se eu forneço essas melhores ideias como exemplos de ideias semelhantes para o ChatGPT, ele vai gerar melhores ideias ainda. Então, assim, comprovando aqui a capacidade desses modelos, né? Um LLM relativamente novo, o ChatGPT-4, acho que foi lançado, foi um dos últimos lançamentos, né, Felipe? Março, né? Enfim, a capacidade desses modelos de criação também é bem impressionante. E esse é um grande paradigma, né, Marco? Assim, que talvez da IA generativa, uma capacidade de criar, né? Porque, ele foi alimentado lá com dados e tal, existentes e tudo mais, né? Vai até 2021, o GPT, no caso. E aqui era um grande ponto, assim, será que a LLM consegue criar algo, né? Ela consegue recombinar várias coisas. E eu acho que esse é o grande ponto, assim, muitas das ideias criativas, elas são recombinações de coisas existentes. E eu acho que é aqui que ela vai conseguir entregar essas recombinações que fogem muitas vezes da capacidade humana de enxergar essa quantidade massiva de dados e recombiná-la dentro de um contexto e oferecer isso para a gente e servir daqui a pouco até como um ponto de partida, né, da construção efetiva dos próximos passos do processo de inovação. E aqui uma outra pesquisa também, né, Felipe, da Universidade de Montana, que trouxe assim, por exemplo, as ideias, a inteligência artificial ela pode igualar o top 1% dos melhores pensadores humanos do ponto de vista de criatividade. Então, eles aplicaram um teste, né, o Torrance, um teste de criatividade, que normalmente é aplicado em crianças, né, para o ChatGPT e para um grupo de controle. E a IA, o GPT-4, superou tanto do ponto de vista de fluência, ou seja, volume de ideias, quanto do ponto de vista de flexibilidade, né, que é a capacidade de diversificação de ideias, e originalidade, né, e gerar ideias realmente únicas. Então, ele supera também, usando testes que a gente vem usando há décadas para medir a nossa criatividade, né, as LLMs também superam o humano nesses quesitos. Existem diversas outras ferramentas aqui, né? Uma mais, assim, o StormZ, também é uma ferramenta bem conhecida, né? Que ele é mais do que um mural, né? de brainstorming, ele é capaz de gerar novas ideias. Eu fiz uma brincadeira aqui também com a própria ideia da minha nutricionista, eu coloquei ela aqui, né, no StormZ e pedi para ele criar novas ideias e com um simples toque de botão, ele automaticamente traz aqui, né, diversas outras ideias geradas por máquinas que estão relacionadas. Então, se eu tive uma ideia, ele consegue, né, de forma muito rápida trazer, implementar e melhorar nossas ideias, que pode ser utilizado de forma rápida aqui dentro de qualquer brainstorm ou dentro de qualquer discussão do dia a dia, né, dentro do processo de inovação. E, claro, existem diversas outras, pessoal. Aqui é só um exemplo. A gente tem visto também muito uso da IA generativa dentro do processo de scouting, screening. Aqui um exemplo, né, de um fundo de venture capital que usa, né, ferramenta de IA generativa para criar um ranking, né, de potencial de sucesso de possíveis investidas, ou seja, dentro do processo de triagem de investimento, tentar calcular qual que é o nível de potencial de sucesso
né, das startups. A gente vem utilizando isso, né, Felipe, dentro do nosso Connect, nossa ferramenta que suporta todo o processo de conexão, né, de inovação aberta com startups. A gente já coloca hoje desafios, descreve os desafios dos nossos clientes dentro dessa ferramenta, e a ferramenta já recomenda, né, olhando dentro da nossa base, entendendo quais são as melhores startups e trazendo recomendações, né, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos consultores dentro do processo de execução dos programas de inovação aberta. Aqui um outro aplicativo também muito conhecido, o Midjourney, que consegue gerar protótipos, né, visuais de aplicativos, UX, design, né, para determinadas soluções. Então, eu poderia pegar aquela minha descrição de ideia e colocar aqui e gerar, olha, by the way, esse aplicativo aqui, esse assistente de cozinha que eu quero gerar, ele poderia ter essa carinha e usar esse próprio protótipo para validar com os usuários, né? Também agilizando o desenvolvimento de protótipo e agilizando o processo de inovação. Claro que dentro desse processo, e o Felipe trouxe isso, né? Os primeiros usuários foram os programadores e os estudantes. Então, a gente tem a IA sendo utilizada para acelerar, né, aumentar o nível de satisfação, né, dos programadores dentro do processo de desenvolvimento. E isso, com certeza, é um dos maiores usos da IA generativa até o momento. E a gente queria aproveitar agora para entender com vocês o que vocês já estão utilizando aí de IA generativa dentro da empresa de vocês. Queria compartilhar essa pesquisa para ouvir um pouquinho de vocês aqui. Vou aproveitar essa paradinha aqui, Marco, até porque a gente já está na questão da hora, e eu não sei se alguém quer fazer um comentário, uma pergunta, enquanto a galera aí responde. Tem alguma no chat já? Senão a gente avança e deixa para o final. Essa pergunta do Marcos, por que a Meta escolheu a Llama, eu não sei dizer. Eu sei, tem o LangChain, tem o papagaio, tem lama, tem alpaca, tem uma bicharada toda aí nos modelos. Ainda não criaram da barata, mas eu gostei da ideia do modelo que é uma barata. Pessoal, temos só duas respostas aqui, pessoal. Vamos... acho que tem que botar o QR Code, o pessoal vai respondendo ainda, Marco? A gente avança. Acho melhor a gente avançar, depois vamos avançar, responder, e depois eu mostro o tempo e tal. Tem muita coisa legal ainda para a gente falar. Que acho que alguns casos também, né, Felipe? A gente tem, por exemplo, a Notco, né? Tem uma plataforma de suporte usando IA generativa para a criação de receitas de novos produtos, né? Tendo que o objetivo dele é substituir, criar fórmulas de novos produtos, substituindo produtos de origem animal por produtos de origem vegetal. A gente recentemente viu um lançamento da Coca-Cola tentando, né, lançando uma edição limitada, né, da Coca-Cola, tentando antecipar qual que seria o sabor do futuro da marca. A gente tem, por exemplo, a Campbell usando insights, né, de LLM para a geração de novos produtos, a Colgate criando um chatbot que auxilia todos os times envolvidos no processo de novos produtos e serviços. Esse chatbot tem cruza dados da própria organização com dados de LLMs também para trazer insights e mais informações. A IKEA criando algoritmos, né, junto com uma agência de design para pegar todo o catálogo da marca histórico de mais de 50 anos e criar novos, né, fazer um design, né, com uso de algoritmos.
A Beck lançando todo um processo, desde a identificação da oportunidade até o plano de lançamento de uma nova cerveja, né, que ela chamou de Beck Autonomous. A gente tem visto muito o uso de IA generativa também, atendimento, né, ao consumidor. A Amazon melhorando a nossa vida, sumarizando as avaliações, né, de uma forma muito mais sintética para que a gente consiga entender quais são os prós e contras de cada um dos produtos. E agora, Felipe, devolvo para ti para passar os pontos de atenção. Tá no mudo aí, Felipe. Tá no mudo. Caiu aqui no mudo de novo. Eu separei turmas 6 pontos, teriam outros, né? Eu nem entrei aqui na parte de, por exemplo, tem o tema da ética, tem o do copyright, tem uma série de outros elementos que a gente poderia também falar, mas que trouxe 6 aqui, porque eu acho que é o que cabe no nosso tempo. O primeiro deles é o tema do viés, né? Que é sempre um tema que aparece, né, quando a gente está falando, mas aí eu vou usar um modelo, o modelo tem o viés e tal. Ele realmente tem, né? E por quê? Porque ele foi construído a partir de um conjunto de dados selecionados, né? Então, que faz parte do processo. A gente coleta os dados, a gente configura o modelo, a gente treina, a gente refina, e aí, a partir dessa lógica, obviamente, o modelo ele tem essa questão eventualmente do viés, ou seja, e eu não estou nem entrando na questão do viés esquerda, direita, autoritário, libertário. Até se vocês quiserem procurar, tem o pessoal que faz uma matriz, o GPT-4 ele é isso e aquilo, o Bard é mais isso e aquilo, então, mas não é esse o ponto, né, pessoal? Mas acho que é importante a gente saber que os modelos eles foram treinados usando um conjunto de dados, e esses dados, eventualmente, eles não representam toda digamos assim, a universalidade de dados disponíveis e, eventualmente, não representam, eventualmente, a visão do nosso negócio e tal. E aí depois vem a questão de a gente poder, daqui a pouco, fazer a personalização e a configuração para aproximar os resultados daquilo que a gente entende, daqui a pouco, que é o melhor caminho. Segundo ponto, que sempre surge nas discussões, é a questão da alucinação, né? Ou seja, mas aí o problema é que eu pergunto lá alguma coisa e o modelo ele alucina, né? O que é alucinar? Ele vai trazer um dado que não é verdadeiro, digamos assim, né? Ou que foi um dado que foi inventado a partir da nossa pergunta, né? E aí um ponto acho que interessante aqui, né, pessoal? Qual que é o motivo, né, que o sistema ou que os LLMs alucinam? Basicamente, normalmente são 2 motivos que a gente tem. É a falta do dado, ou seja, aquilo que a gente perguntou não está dentro do modelo. E o segundo é a falta de contexto naquilo que a gente está perguntando para ele. Então, a forma de minimizar é trabalhar essas 2 frentes, ou seja, imputar mais dados ou trabalhar isso de forma externa, né? Seja o fine tuning, ou seja fazendo através do RAG, ou seja qual é o modelo que a gente quiser, e a questão do contexto, né? A gente poder ter ou entregar um contexto adequado para que o modelo possa responder adequadamente. Mas um ponto interessante aí nessa lógica de trazer a ciência e o que está sendo pesquisado e de como as coisas estão acontecendo, né? O GPT ele alucina. Então a gente viu aqui a pesquisa que foi feita sobre sumarização de notícias. Então, eles criaram 5 contextos diferentes. Uma notícia única, várias notícias em diferentes línguas, né? Do chinês para o inglês, entrevistas e a própria leitura de código. E o interessante da coisa toda, e compararam, né? Ou seja, sumariza, o GPT sumariza, seres humanos sumarizam. E o interessante da coisa toda é que os humanos alucinaram mais do que o GPT. Então, a gente fala da alucinação do GPT, mas a gente não fala da alucinação do ser humano. Então, de certa forma, a gente, né, enxerga ali um ponto de atenção, a gente tem como trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vive com isso, só que a gente muitas vezes não materializa isso em função daqui a pouco, da capacidade de explanação das pessoas. Terceiro ponto, pessoal, que acho que é um ponto de atenção aqui quando a gente está montando os sistemas, é a questão do custo.
a gente tem várias abordagens em relação a como utilizar essa tecnologia dentro do nosso contexto empresarial. E as decisões que a gente for tomar, elas vão impactar diretamente na estrutura de custos que a gente vai ter conforme essa decisão. Ou seja, desde o modelo gratuito até o modelo de milhões. E nesse meio do caminho, a gente tem diferentes formatos de adoção dessas tecnologias, né? Que o Marco mostrou para a gente ali algumas ferramentas que são ferramentas fáceis. Vai lá, $10 por usuário por mês, $20 por usuário por mês, o GPT, o chat tem o formato do Plus e tudo mais, mas aí a gente vai ter que, obviamente, entender qual é o nosso contexto de empresa, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de sensibilidade dos dados que a gente está colocando, mas, enfim, esse é um tema que precisa estar junto da discussão da adoção, que é o quanto a gente vai carregar, do ponto de vista de custo, as escolhas que a gente vai fazer. Ou a gente vai fazer... E aí, quando eu digo as escolhas que a gente vai fazer, desde do ponto de vista de treinamento e preparação das pessoas, até do ponto de vista de dados e tecnologia. Quarto ponto, pessoal, as pessoas, né? Acho que a gente falou, né? Um elemento super importante. E a gente tem acompanhado muitos estudos do impacto da adoção das ferramentas por parte das pessoas. Você já deve ter visto esses vídeos, né, das pessoas com Tesla, né, com o autopilot lá, né, o self-driving da Tesla, dormindo no volante com o carro, né? Ligou o copiloto lá, o autopiloto, e dormiu no volante. O interessante que a gente tem visto é que as pessoas começam a dormir no volante também no trabalho, conforme vão utilizando as ferramentas. E isso, acho que é um ponto de atenção nosso aqui, como gestores desse movimento, é que existe uma mentalidade, uma preparação adequada e uma abordagem adequada para a utilização da ferramenta no dia a dia. E o que a gente está falando aqui não é a inovação autônoma, né? A gente está falando a inovação assistida, né? Até pode mudar, mês que vem pode mudar tudo, ou semana que vem pode mudar tudo e as ferramentas conseguirem cumprir esse papel de forma autônoma. Mas o que a gente está vendo hoje é a necessidade, efetivamente, de preparar as pessoas e garantir com que essas pessoas utilizem adequadamente as ferramentas que a gente vai disponibilizar para elas. E isso, né, pessoal, vai impactar na necessidade de desenvolvimento delas, né? A gente tem aí toda uma preocupação em relação a fazer o reskilling, né? Eventualmente de muita gente que vai ter que aprender novas funções, mas também dentro das empresas o upskilling vai ser necessário à medida em que a gente está entendendo que a combinação da ferramenta com o ser humano é que vai ser a chave do sucesso para a gente atingir os objetivos que a gente está querendo. Outro ponto, né, turma? Personalização. Aqui a gente tem um menu que vai desde a gente consumir ferramentas generalistas e a gente, né, a gente está já com os principais players anunciando, né? A Microsoft já anunciou faz tempo o Copilot, ele vai estar o Copilot lá, como o Marco mostrou no GitHub, ele já está há bastante tempo, já está sendo adotado aí por muita gente, e agora a gente tem, a partir de 1º de novembro, a chegada do Copilot para o Enterprise. Então, ou seja, é a incorporação da inteligência artificial no Word, no Excel, no PowerPoint e na estrutura do Office. Assim como o Google Workspace também tem o Do It. Então, a gente tem um primeiro nível de adoção, que é o nível adota ferramentas generalistas. A gente tem um segundo nível de adoção, que é eu adoto ferramentas especialistas, como é aquelas que o Marco mostrou. Eu tenho geração de ideias, eu tenho Storms, que já vem incorporado com a IA generativa. Eu tenho Synthetic Users, eu tenho Midjourney, eu tenho uma série de ferramentas que já trazem isso dentro da sua interface, né? Por trás elas estão rodando as LLMs, seja API ou propriedades. Eu tenho a possibilidade de desenvolver as minhas aplicações consumindo modelos de terceiros, né? Então, a gente pode desenvolver a nossa aplicação dentro do nosso contexto de uso da empresa, consumindo a API da OpenAI, ou eu posso utilizar a estrutura do Bedrock, da Amazon, que é basicamente o marketplace de LLMs, e eu vou plugar lá, ou eu vou poder usar, ou vou usar o Claude, da Anthropic, ou seja,
eu monto a minha aplicação e plugo ela numa LLM de um terceiro. E eu posso também montar a minha LLM, né? Eu construir o meu modelo proprietário. E aí, nesta amplitude de possibilidades, a gente, obviamente, tem todas as implicações do ponto de vista de custo, complexidade e assim por diante. Né? O tema do fine-tuning, né? Ou seja, o da personalização do modelo, que a gente ouve bastante também, né? Os modelos, eles são, de via de regra, modelos generalistas, eles não incorporam o contexto dos dados privados da nossa empresa, até porque a gente viu lá, tem um slide, né? De onde é que saíram os dados do modelo? É basicamente web scrap, banco de dados, projeto Gutenberg de livros, rede social. Então, assim, varreram tudo isso e jogaram dentro do modelo. Agora, os nossos dados privados, eles não estão naquele modelo. E a gente tem que eles estejam. E aí, então, a gente tem, como é que eu trago esse contexto da empresa para dentro das minhas aplicações? Eu posso trazer isso do ponto de vista de prompt, eu posso fazer isso do ponto de vista de uma técnica de RAG, onde basicamente a gente pega o nosso conhecimento, vetoriza e deixa ele fora do modelo, ou eu posso fazer isso via fine-tuning, onde eu trago para dentro do modelo, retreino ele, e aí tem o modelo funcionando. Eu posso fazer e ou. Muitas vezes a gente vai combinar esses formatos aí de personalização. E, finalmente, né, turma, a questão da segurança e da privacidade é um tema que, volta e meia, ele entra na discussão. As ferramentas todas elas estão desenvolvendo os modelos Enterprise, né? O próprio ChatGPT já tem o modelo Enterprise, né? Garantindo a questão da não utilização dos dados para treinamento dos modelos, a questão de níveis de camadas de segurança e privacidade necessários para utilizar dentro de um contexto mais amplo de empresa, usando dados assim, sensíveis, né? Ou dados que são dados específicos que não querem ser compartilhados. Mas a regra é essa, ou seja, aplicações greenfield, né, ou como essas que a gente viu, a gente não coloca dados sensíveis, a gente não coloca dados que são dados pessoais, né, porque elas, especialmente se forem gratuitas, elas vão treinar o modelo que está por trás dela. Aí a gente tem, obviamente, aí as variações até chegar nas aplicações do modelo Enterprise. Turma, a gente, assim, é um tema que tem muito conteúdo, tem muitas, assim, cada uma a gente selecionou uma partezinha das ferramentas, a gente selecionou uma parte dos casos de uso, para cada uma daquelas coisas a gente tem muita coisa para conversar, a gente selecionou uma parte dos pontos de atenção, mas a gente queria deixar um espaço aqui ainda aberto para poder interagir com vocês e ouvir percepções e perguntas e histórias aí. Deixei aqui na tela, Felipe, o resultado da última pergunta. Boa. Tá? Uma concentração aqui, né, no estágio, das primeiras etapas aqui do processo de inovação, identificação e consolidação de insights, captura de tendências e geração de ideias aqui.